Olá! Hoje nós vamos falar sobre maternidade, sobre nascer uma criança, nasce uma mãe? E será que nasce uma mãe e nasce uma culpa? Meu nome é Raquel Chaves, sou psicóloga e eu me dedico a falar com as mães sobre esse assunto. Primeiros momentos de vida, será que com esse bebê que nasce uma mãe? E a gente fica pensando, como que é esse processo de se tornar mãe? Na verdade, o que acontece é que nasce um bebê, não necessariamente nasce uma mãe, porque essa mãe ela se constitui no processo de se tornar mãe, né? A gente não diz nasce uma mãe, diz se torna uma mãe. Por quê? Porque a mãe ela é feita, a maternidade ela é feita nesses momentos de vivência e de aprendizagem. Esse momento inicial é muito difícil para muitas mulheres, né? E o que acontece nesse momento, nesses 3 primeiros meses de vida, e alguns teóricos vão dizer até os 6, que é o que nós denominamos puerpério? É um período de adaptação, né? É muito difícil. Eu costumo brincar que não é à toa que tem a licença maternidade de 4 meses. É porque é um processo de aprendizado da mãe e do bebê. Quando a mãe chega em casa com o bebê, ela não sabe muito bem o que fazer. Então vem as angústias, vem o cansaço, o bebê demanda atenção, ele vai mamar por várias vezes e às vezes a mãe não sabe como fazer isso, às vezes isso não acontece de uma forma natural como a gente acha que vai acontecer, porque essa mãe não nasce junto, essa mãe vai se tornando, então ela precisa de ajuda em casa, ela às vezes vai precisar de uma ajuda para conseguir amamentar, né? Então esse é um processo de constituição, né? E é preciso se conhecer, respeitar o seu tempo para saber o que fazer nesse momento tão delicado, né? E quando a gente pensa que ela precisa aprender, é que geralmente no processo da gestação, a mulher ela se cuida, busca um médico, vai ao ginecologista, né, faz as consultas com o obstetra, mas tem um processo que fica faltando aí, porque como é ser mãe? Quem é que me ensina a ser mãe? Geralmente a gente aprende com as nossas próprias mães, nas experiências delas, ou de uma irmã mais velha, ou de uma prima, de uma tia, alguém que vivenciou a maternidade, ou uma amiga, né, que vivenciou uma maternidade recente. Mas isso às vezes é muito pouco para a gente saber do que é esse processo de ser mãe. E o que acontece é que nessa maternidade, desde a gestação, né, até esse bebê nascer, a mulher vivencia experiências que nós chamamos de ambiguidade, né? Na gestação tem aquela dúvida, realmente, será que eu tô grávida mesmo nos 3 primeiros meses? Porque você não tem muito concreto essa gestação. Então é preciso de um tempo para você elaborar. Então essa ambiguidade, ela é muito presente, muito recorrente. Nos período da gestação ele é dividido, né, nos 3 períodos, no primeiro trimestre, segundo e terceiro. Em todas essas fases, a mulher vai experimentar essa ambivalência. E primeiro ela pensa, eu quero ou eu não quero ter esse bebê? Eu planejei, mas eu queria, mas não era agora. Eu planejei, mas não foi como eu planejei. Então tem essas questões também que vêm interferir no processo de elaboração dessa maternidade, né? E quando o bebê nasce também uma série de outras situações que ela se vê limitada de fazer algumas atividades que ela já fazia. Ela vai precisar de alguém para ajudar na rotina da casa, nos cuidados com o bebê. E é necessário que tenha essa pessoa que vai te ajudar na rotina, né? Porque é um processo cansativo. Então você precisa pensar em quê? Pensar em pessoas que te sirva de um apoio, uma rede de apoio segura para te ajudar nesse momento. A mulher vai viver uma experiência de ambivalência. Essa ambivalência no sentido, nossa, eu queria muito esse bebê, mas eu estou muito cansada, eu queria dar ele para alguém cuidar, mas quando tem esse alguém para cuidar, eu não quero entregar o meu filho, né? E eu fico pensando, será que
Isso era realmente para mim? Será que eu fiz a escolha certa em me tornar mãe? É importante que nós temos pessoas de confiança que nos dá esse amparo, que nos dá esse apoio. E aí surge a importância, o papel do profissional da psicologia, que ele serve de apoio nesse momento, que ele vai acolher, vai ouvir essa mãe, essa mulher, com aspectos da teoria, daquilo que a psicologia se propõe a fazer, que é acolher, elaborar, promover aí um espaço para autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu consigo controlar as minhas emoções, eu consigo controlar o meu comportamento, então é muito importante que haja o autoconhecimento. Dentro dessa perspectiva, né, de atenção à mulher gestante, o próprio conselho da psicologia já se posicionou que há uma atenção com a mulher mãe, mas na perspectiva da educação dos filhos, e não se tinha uma atenção voltada para essa mulher, para essa mãe, nas suas próprias angústias. Né? E é interessante acolher essas mães, essa mulher, nessa angústia de ser mulher, de ser mãe, de abrir mão de alguns desejos, de abrir mão, né, de uma vida talvez até profissional para exercer a maternidade. Então, com a maternidade vem uma série de outras questões. Né? E por isso a gente ouve dizer também, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E de onde que vem essa culpa? Que culpa é essa? Essa culpa pode ser por diversas razões, por diversos motivos, mas ela está muito atrelada às questões sociais, a questão do que a minha comunidade, do que as pessoas que convivem comigo, né, que estão ao meu redor, minha comunidade familiar, de trabalho, eles acham ou pensam a respeito de algumas atitudes das mães. Então, a própria forma como você vai conduzir a sua maternidade, como que você vai cuidar do seu filho, como que você vai alimentar o seu filho, essa comunidade está ali sempre olhando o que você está fazendo, e se você faz de uma forma que ela não acredita que seja ideal, há críticas. Então, às vezes, a mulher vivencia essa culpa pelo medo da crítica, né? Eu vou ser criticada pela sociedade, pelas pessoas da minha família. Então, simples exemplo, amamentar. Eu vou amamentar a criança ou eu vou dar fórmula? Então já vem uma crítica para essa mãe, mas você vai amamentar esse menino e quando você voltar ao trabalho, você vai amamentar o seu bebê e quando você voltar ao trabalho, como que você vai fazer? Você vai dar fórmula, mas o leite materno é muito melhor. Então, diante dessa escolha, a mãe se sente culpada. Se ela acha que ela não está em condição de amamentar, ela vai se sentir culpada porque ela não está conseguindo amamentar, porque ela está dando fórmula. Então, eu costumo dizer para as mães, você não é menos mãe porque você não está conseguindo amamentar, porque você precisou dar fórmula para o seu filho. E você não vai deixar de voltar a trabalhar porque o seu filho está amamentando no peito. Então, isso tudo é um arranjo que a gente vai fazendo e vai elaborando, né, à medida da vivência da maternidade. Então, por isso que não nasce uma mãe, essa mãe se torna. E essa culpa, às vezes, não é da própria pessoa, não é da própria mãe. Ela sente uma culpa pelo julgamento, pelo olhar do outro. Então, o que a gente faz nesse momento? É preciso acolher, né? Acolher esse sentimento de culpa e entender por que eu estou me sentindo culpada. Estou me sentindo culpada porque diante dessa situação eu fui avaliada de tal forma, eu fui avaliada como uma mãe competente, ou diante dessa escolha não vão achar que eu sou uma mãe adequada, que eu sou uma mãe boa. E aí, diante dessa possibilidade do que os outros estão dizendo, não condizer com aquilo que é o meu valor, com aquilo que eu acho certo, com aquilo que eu escolhi, e do meu motivo porque eu escolhi, é que eu vou elaborar. Então, se isso faz parte da minha escolha, do meu valor, eu escolhi fazer desse jeito porque eu acho que é significativo fazer desse jeito, eu vou acolher a minha escolha e vou amar a minha escolha. Se eu estou fazendo algo que não condiz com o meu valor, com o que eu quero, com o que eu acredito, eu vou repensar numa melhor forma de fazer, né? Então, não necessariamente a gente precisa carregar essa culpa, a gente precisa entender essa culpa, de onde que ela vem, por que que isso está me incomodando, e é um processo de autoconhecimento. Então, autoconhecimento, a gente não nasce com ele, né? A gente
busca esse autoconhecimento, a gente vai aprendendo sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, por que a gente se comporta dessa forma, por que a gente acha que as coisas, né, são dessa forma, e entender mesmo. Então, às vezes, um processo de psicoterapia ajuda. Hoje, a gente já tem uma visão, uma leitura melhor dentro da psicologia sobre esse atendimento à gestante. Então, hoje a gente já ouve falar com maior frequência de um pré-natal psicológico. O que seria isso? Seria um atendimento dessa gestante, dessa mulher que está se tornando mãe, em consulta terapêutica. Então, ela vai ser atendida, acolhida nas suas angústias, ela vai entender no campo psicológico o que acontece em cada fase da gestação, o que é comum acontecer, e também se prepara para o puerpério, porque muita gente se depara com essas angústias, com essa ambiguidade depois que o filho nasce, é um cansaço muito grande, né, uma demanda muito grande que o bebê tem e exige da gente, essa demanda, e a gente precisa suprir, porque a mãe está ali para suprir a necessidade, ele precisa de toda essa atenção. Então, nesse primeiro momento, uma psicoterapia ajudaria a elaborar como que seria o período do puerpério. Como que eu vou conseguir criar estratégias para lidar com isso? Como que eu vou conseguir passar por isso de uma forma saudável? E temos também pesquisas, né, que foi realizada, que durante a gestação, mulheres que são acompanhadas, elas têm menos chance de desenvolver, por exemplo, uma depressão pós-parto. Então, o processo de psicoterapia, de pré-natal psicológico, ele é fator de prevenção para depressão pós-parto, né? E depressão pós-parto é um assunto muito sério, que ele precisa ser olhado, né, com a seriedade que ele se propõe e precisa ser atendido, né? Não é uma frescura, a mulher não chora à toa, o que ela está sentindo não é bobagem, precisa ser validado. Mas às vezes as pessoas que estão à volta dela não vão conseguir validar isso da forma correta. E tem uma parte de um poema que eu já ouvia dizer, né, por aí, muitas mães mencionando isso e tomando como uma coisa própria da maternidade, que ser mãe é padecer no paraíso. E recentemente eu encontrei esse poema escrito, né, um poema completo, e uma das frases é essa. E eu acho que ser mãe não necessariamente precisa padecer no paraíso. É uma tarefa, às vezes, difícil, né? Precisa de muita dedicação, muita atenção, mas você pode vivenciar, né, e se deliciar desse paraíso de ser mãe. Não estou dizendo aqui que vai ser fácil, que vai ser só alegria, que vai ser só foto bonita, né? Que vai ser só sorriso. Tem os momentos de dor, tem os momentos de angústia, e cada um deles precisa ser acolhido, né, de acordo com a subjetividade de cada mulher. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que faça sentido para vocês, né? Deixe aqui os seus comentários, compartilhe com quem vocês conhecem e que sabe que esse assunto vai fazer sentido para eles, né? Se tiver alguma pergunta, deixe nas descrições abaixo e não esqueça de dar um joinha no nosso canal. Um abraço! Meu nome é Raquel Chaves, eu sou psicóloga e me dedico a falar com mães sobre gravar um vídeo muito legal. Então, gente, era uma vez uma chapeuzinho vermelho e os pássaros cantavam, um tentei parecia um Santa Lepica.